Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porquanto a inclinação da carne. O apóstolo fala das vontades humanas ou do livre arbítrio que leva o homem a imaginar que pode pensar o que bem entender, falar o que der na teia e praticar o que as concupiscências da carne bem quiserem. A tal independência enganosa que os filhos dos homens pensam ter é onde reside o perigo, porque na realidade torna o homem escravo do pecado. E a suposta liberdade que o homem pensa usufruir o rebaixa à influência do diabo com seus demônios, que enganam aos que vivem para a carnalidade. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O exemplo bem prático foi o caso de Adão, em que veio o inimigo e enganou a Eva, e por tabela também Adão. E o que aconteceu foi justamente que Adão deixou de fazer a vontade de Deus para cair na tentação. E houve a quebra da comunhão com o Criador de todas as coisas, ao ponto de Adão ser expulso do jardim do Éden. Depois disto, todos os filhos dos homens passaram a ser inimigos de Deus e da verdade também, sendo, portanto, influenciados pelo diabo e os seus demônios. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita. As leis negativas que passaram a governar a vida e o destino dos seres humanos não se submetem ao governo de Deus. O homem natural não tem forças o suficiente para romper com os apetites desordenados que domina e escraviza o ser humano. Isso porque a lei do pecado é forte sobre ele, além de que este mundo enganador tem os seus muitos atrativos. E o diabo influencia negativamente a quase todos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Na verdade,
o escritor se reporta à vontade de Deus e seus planos para a sua criação, principalmente para os filhos dos homens. No caso do tempo da inocência, podemos falar sobre o mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, a lei da consciência, bem como a lei de Moisés. E, por fim, a lei do Evangelho da Verdade, que expressa o plano da salvação. Assim sendo, a carnalidade é contra os planos de Deus. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Desde a prática do pecado por Adão e Eva também, que houveram mudanças drásticas na essência dos seres humanos, com o exercício do livre-arbítrio e com as influências externas. O fato do homem querer assumir o governo de si mesmo, bem como ser enganado pelas forças externas do mundo e do mal, isso criou inimizade contra Deus. Porque assim como o diabo, o homem também quer ser um Deus por meio do seu egocentrismo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne. Eis a questão da inimizade contra Deus. É que o homem busca viver totalmente conforme os padrões desta dimensão da sua existência, sem entender que nesta terra ele está apenas de passagem e muito rápida, quando na realidade existe uma eternidade para o homem essencial, alma e espírito. Estar na carne é viver somente para o mundo, fugindo da vontade de Deus e vivendo como incrédulo, como ímpio e também como ateu. Finalmente, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agradar a Deus é viver de forma digna na presença do Deus de justiça e que exige que os seus filhos vivam de acordo com a sua palavra. Desagradar a Deus é viver somente para as coisas desta dimensão da existência humana, cumprindo então os desejos da carne e sendo enganado pelo mundo e influenciado pelo diabo com seus demônios. Quem não se sujeita ao governo de Deus não tem como desfrutar de sua amizade, nem muito menos da reconciliação com o Deus Criador de todas as coisas.
compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento.